E de Fazer podcast, episódio de hoje, perdão. E aí, você é uma pessoa que perdoa fácil? Nós somos pessoas que perdoam fácil? Difícil, né? Lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina, lá no versículo 12 ele fala: "E perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores." E aí lá no 14, o Senhor Jesus fala o seguinte: "Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados." Acho que a primeira coisa que nós temos para falar sobre perdão é que o Senhor Jesus, ele nos perdoa. O Senhor, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. A palavra diz que ele é fiel e justo, né, para perdoar tudo aquilo que a gente faz de ofensa. Então nós temos essa certeza de que tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, ele nos perdoa. Mas o ponto pega quando nós temos que perdoar outras pessoas, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a isso. A gente vai falar hoje sobre a dificuldade de perdoar. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do rancor, da amargura e como nós podemos aprender então na palavra a perdoar, né? Então, primeira coisa, o Senhor nos perdoa, mas nós precisamos perdoar os nossos irmãos. E nós temos na Bíblia um exemplo supremo, que é o Senhor Jesus. Ele, naquela cruz, ele disse, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A gente está debaixo da lei de Cristo, Sim. né? Quando ele vem, o véu se rasga, ele perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Nós estamos debaixo de um novo sacerdócio. E o perdão, ele é uma lei. E Cristo, ele deixa isso claro na palavra dele. A gente tem uma alegoria, né, uma parábola que Jesus traz, que é a parábola do servo impiedoso. Sim. Né? Ela está lá em Mateus 18, é uma parábola um pouco longa, vai do versículo 21 até o 35, então eu vou pegar só algumas partes aqui, mas a história conta que tinha um servo, né, e ele devia ao seu senhor. Sim. E ele implorou para que o seu senhor fosse piedoso em relação a ele e perdoasse a sua dívida, né? E o senhor perdoou a dívida do servo. Porém, quando aquele servo ele saiu daquela situação e ele encontrou com um de seus conservos que lhe devia 100 denários, era muito menos do que a dívida que ele devia, ele agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: pague-me o que me deve. Ou seja, na hora que chegou para ele perdoar uma dívida que era infinitamente menor a que ele havia sido perdoado, ele não perdoou. Essa história chegou, né, aos ouvidos do Senhor e o Senhor voltou atrás no perdão, né? Então o Senhor chamou esse servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus é bem claro aqui, ele fala: assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Em algumas versões fala perdoar no seu íntimo, o seu irmão. Então, além do servo voltar atrás, ele revogou o perdão. Então eu vejo isso aqui muito como uma lei mesmo, uma lei celestial. Ele havia sido perdoado, mas ele não perdoou. E uma alegoria ao que a gente vive como cristão. Cristo veio à Terra e ele perdoou todos os nossos pecados. Qualquer coisa é infinitamente menor
do que as transgressões que a gente tinha e a vida que a gente viveria sem que o véu se rasgasse, porque nenhum de nós era capaz de cumprir a lei. Então, eu vejo que, por exemplo, quando a gente não perdoa, a gente fica numa prisão, literalmente. E assim como o servo ele foi entregado aos torturadores, a gente é entregue ao torturador. E o torturador é o diabo. A gente dá lugar ao diabo e a gente fica ali, sendo torturado por aquela amargura, por aquele peso que a falta de perdão traz. Porque quando a gente libera perdão, vem uma paz, né? Um alívio, é uma liberdade de fato. Peso, né? Aquele peso sai. Então, tendo a opção de viver essa liberdade, por que que a gente muitas vezes fica ali naquela prisão? Então, eu vejo o perdão como uma lei mesmo, uma lei que o Senhor Jesus estabeleceu para nós como cristãos. E que se a gente não consegue liberar isso, a gente fica ali naquela prisão, sendo torturado. A gente é literalmente entregue aos torturadores. Ele é bem claro aqui, assim também lhes fará meu Pai Celestial. Tá? É muito claro. Eu acho, quando você falou sobre por que que a gente não sai dessa prisão, é por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Creio eu. Porque muitas vezes a outra pessoa que fez algo contra você e aí você fica naquilo. Pra que eu vou perdoar se ela foi tão má comigo? Né? Eu não vou. Quem tem que vir se humilhar, quem tem que vir fazer algo é ela e tal. E não sei o que. E mesmo que ela venha, aquele sentimento, né, de eu não posso ceder, porque se eu perdoar, ela pode fazer algo ruim de novo contra mim. Sim. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar esse pedido, porque ela não merece. A gente assume aí um papel que não é nosso, de juiz, de merecimento. Quem sou eu para dizer quem merece e quem não merece algo? Não sou ninguém. E é pelo fato da gente se sentir injustiçado, né? A gente, eu não vou liberar perdão. Porque essa pessoa lá no dia 5 de abril de não sei que ano... 1900. Assim, a gente guarda essas coisas por conta da nossa justiça própria. E a palavra diz que a nossa justiça, né, ela não passa de trapo de imundícia, né? Não vale nada. Então, quando a gente lembra que o Senhor, Ele é juiz e Ele julga todas as coisas, né? E que, como a palavra diz, a vingança pertence a Ele, nós somos justificados, né? Nós somos justificados por Cristo, Ele morreu por nós, amém? Mas, com relação a pessoas que nos ferem, pessoas que nos machucam, é o Senhor que vai, né? Essa pessoa ela vai prestar conta para Deus. Se ela não se arrepender também, assim como nós nos arrependemos pelo nosso pecado, essa pessoa vai prestar conta de tudo aquilo que ela fez contra nós. Então, a nossa justiça está em Jesus, está a saber que o Senhor não deixa que nada passe. Tem até um ditado popular, na verdade, né, que a gente usa muito, né, que a justiça de Deus, né, ela tarda, mas não falha, né? Justiça divina, né? Até as pessoas que não conhecem Jesus, elas usam esse termo, porque de fato é uma realidade, né? Mas a gente não tem que torcer para aquela pessoa que nos fez mal, ela se dá mal, né? Falar, olha, pega ele lá, Jesus, não é isso. Mas a gente tem que liberar esse perdão, e aí é uma questão de decisão. Sim. Liberar essa questão de, cara, eu não preciso mais sentir isso. Você libera essa pessoa e, como você falou, Gabi, esse peso sai da gente, vem um alívio. Sim. E eu lembro também de uma analogia de um pastor que eu ouvi uma vez, ele dizendo que a amargura, o ressentimento, é como você tomar um copo de veneno todo dia,
pensando que está fazendo mal para outra pessoa, sendo que, na verdade, na prática, a pessoa nem lembra que você existe. E aí você fica com aquela amargura, você fica com aquele ressentimento, com aquele rancor, tomando aquele copo de veneno todo dia. Não, essa pessoa tal. Então, a gente precisa entender que o perdão, ele liberta. Assim como Jesus nos perdoou e nos libertou por uma vida sem pecado, uma vida de alegria, o perdão, ele também nos liberta quando nós perdoamos as outras pessoas, né? Esse peso sai e nós somos aliviados. Como você falou em relação a achar que a outra pessoa vai acontecer algo com ela, sendo que ela nem sabe. Muitas vezes você está criando algo no coração, você tem algo contra aquela pessoa e ela nem sabe o que está acontecendo. Né? Tem momentos que há atritos que realmente aconteceu algo e tanto ambos os lados sabem que estão feridos, né? E algo aconteceu. Mas tem coisas às vezes que a pessoa falou pra você que você se ofendeu e ela nem sabe. E aí você tá ali alimentando algo no seu coração em relação a esse relacionamento, a essa pessoa, e ela não sabe. E aí você fica com essa amargura, com esse rancor, e você acaba, às vezes, muitas pessoas, elas adoecem fisicamente por coisas que a outra pessoa fez e a outra pessoa nem sabe. Sim, eu acho que para a gente se libertar dessa prisão, a gente não pode depender do nosso sentimento. Porque se a gente depender do nosso sentimento para liberar perdão, é ilógico, né? Então, essa pessoa me fez mal, eu sinto que eu não estou pronto para perdoá-la. Eu sinto que isso que ela fez não merece perdão. Se depender de merecimento e de sentimento, o perdão ele jamais vai ser liberado. Mas a gente tem que olhar para a dinâmica do perdão assim como Cristo perdoou os nossos pecados. Cristo, qual que é o padrão do perdão de Cristo? Ele é um perdão completo, ele é um perdão que atinge a todos e o maior de tudo, ele é imerecido. É por graça. Então, se a gente olha para esse padrão e na nossa humanidade, né? Tenta trazer esse padrão para o nosso dia a dia, a gente consegue ver, eu tenho que perdoar a todos completamente, então eu não posso ficar remoendo e eu não posso depender do meu sentimento, porque é imerecido. De fato, a pessoa não merece o perdão, assim como nós não merecemos. E o fato de você liberar o perdão não quer dizer que, como o Will falou, que a justiça não será feita, né? A gente, felizmente ou infelizmente, faz colheita, né, daquilo que a gente planta. Então eu acho que a gente tem que mirar nesse padrão, mas é algo ali que eu acho que é uma área da nossa vida que o diabo ali, ele, sabe, se aproveita muito, porque de fato é uma prisão. É uma prisão. Às vezes a gente vê até cristãos improdutivos, inoperantes assim na obra, porque tem aquela coisa presa. Fica sempre não flui, as coisas não fluem. A vida não flui. Certas áreas, né? Às vezes até algumas coisas parece que vão engrenando, né? Mas você vê ainda que é muito limitado em relação a, tipo assim, cara, parece que não sai desse lugar, mas porque há algo realmente que prende, que a gente entende no mundo espiritual qual é a relação de quando você libera o perdão, quando você pede perdão, quando você libera o perdão e quando também você se perdoa. Porque isso é muito difícil também em certos momentos. Você consegue até liberar perdão, pedir perdão, mas você ainda tem uma culpa, algo que pega ali para você internamente e que você não consigo porque eu me culpo tanto por algo que aconteceu. E aí a vida não flui mesmo porque você não recebe a graça do Senhor, como você falou, né? Esse favor imerecido, que você mesmo acha que você não merece. Não, eu não mereço, eu não sou digno disso, né? Eu não recebo, não consigo receber plenamente do Senhor. E aí a pessoa fica ali
Sim. nesse limbo. Eu acredito que, de fato, quando a gente tem um encontro com Jesus, uma das primeiras coisas que ele faz na nossa vida é essa transformação com relação ao perdão. Então, como você acabou de falar, né, a questão da gente liberar o perdão para outras pessoas, questão da gente se perdoar e a questão da gente pedir perdão para o outro. Isso acontece, essas três formas, né? Eu acredito que elas acontecem, pode ser que aconteça simultaneamente. Então, à medida que você tem a consciência, primeira coisa, a consciência do perdão de Jesus, você recebe por fé, né? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, e isso não é das nossas obras, isso não vem da gente, isso é dom de Deus, foi Deus que entregou o seu único filho por nós, enfim. Nós temos a consciência, então, tá, tudo bem, eu sou perdoado agora. E aí entra nisso, as coisas que eu fiz no passado. E aí a gente fala sobre perdão próprio, né? As coisas que eu fiz no passado que eu me envergonho. A minha mudança de vida e, não sei, rede social ou a forma que a gente lida com as pessoas começam a perceber a nossa mudança, a diferença. E aí, eu estou me perdoando das coisas que eu fiz? É claro que muitos pecados que nós cometemos, muitas coisas que nós fizemos no passado, nos traz vergonha. A gente se sente muito envergonhado. E pega consciência e fala, nossa, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso. Mas o Senhor Jesus, ele nos perdoou por completo. Então nós temos que tomar posse desse perdão. E aí a gente começa a entender pela palavra que, né, nós somos feitos nova criatura. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento também que nós nos batizamos, nós passamos a ser novas pessoas. E, né, então aquele Will lá do passado, né, de 10 anos atrás, enfim, eu tenho uma época, e eu falo pessoalmente, né, uma época que eu não conhecia Jesus, não existe mais. Essa pessoa já morreu, literalmente. Eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Vocês, né, nós somos novas criaturas em Jesus. Então, esse perdão próprio tem a ver com o amor próprio, né? Porque aí eu começo a entender e de uma forma mais fácil perdoar os outros. Porque é como a parábola que você falou, né, Gabi? Quando a gente tem consciência de quanto que a gente foi perdoado, a gente... Qualquer coisinha boba, né? Que às vezes nem é coisa boba, né? Sim. Não vou diminuir algumas coisas, mas qualquer coisa que requer assim, o nosso perdão, a gente vai conseguir perdoar, porque a gente vai entender, de novo, Jesus sendo o nosso exemplo, a gente vai entender como Jesus perdoou e aplicar isso na prática. Sim, até mesmo na própria crucificação, né? Na hora que Jesus está sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, tem muitas coisas que as pessoas fazem pra gente, elas nos atingem de certa forma, que parte de um lugar de ignorância, né? A gente estava conversando nos bastidores, às vezes é por maldade mesmo, mas não seria a maldade uma ignorância espiritual também? Se a pessoa não conhece a Cristo, ela não sabe o que é o fruto de fato do Espírito Santo. É muito diferente quando a gente tem um encontro com Cristo, as coisas de fato elas mudam, né? Mas parece que a gente morre realmente pro velho eu, mas esquece que tem pessoas que ainda não conhecem isso, que ainda não conhecem essa essência, né? Então, a gente tem que olhar para os nossos irmãos assim com mais misericórdia, né? Nós temos que ser mais misericordiosos e não é uma tarefa fácil. E algo que eu queria pontuar aqui é que o perdão ele precisa ser o quanto antes. Ele precisa ser imediato, porque às vezes não vai dar tempo. Exato. Né? Então, até para quem está assistindo isso, se tem uma pessoa que você precisa ligar, faça essa ligação. Esse é o sinal que você estava procurando. Faça essa ligação, fale com essa pessoa, porque de fato, às vezes não vai dar tempo. A gente não sabe.
E na Bíblia fala sobre isso, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Sim. Então, procure perdão. E a palavra também fala, né, perguntaram, né, os discípulos perguntaram a Jesus, quantas vezes que eu preciso perdoar o meu irmão? Lá em Mateus 18, o versículo 21 e 22, né, eles falaram, né, o discípulo diz, né, até 7 vezes? Aí Jesus responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que isso significa? Quer dizer 490? Quer dizer, né, multiplicou aqui? Quer dizer quantas vezes forem necessárias. É um perdão, 7 vezes 7 significa infinito, né? 70 vezes 7, né? É um perdão infinito que não importa o quanto as pessoas errem com você. E, gente, é uma coisa que tem que ser muito cristão mesmo, né? Porque, de novo, entra naquele sentido, cara, mas espera aí, eu não sou bobo, né? Eu não quero ser feito aqui de, né, de bobo. Mas não é questão de como você vai se sentir. É a questão da misericórdia, né? Da compaixão, de você entender que aquela pessoa é totalmente ignorante no sentido de não conhecer a Jesus ainda e ela pode conhecer a Cristo através de nós. Porque a palavra fala em Colossenses 3, a partir do versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Nós somos o povo escolhido para ser santo e amados por Ele. Então nós devemos o quê? O versículo continua. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não é fácil ser manso. Não é fácil ser paciente. Não é fácil ser humilde. Com certeza. Quando estamos, né, nesse lugar de receber uma ofensa, de também não ofender o outro, porque quando a nossa paciência, nossa limitação, né, paciência se esgota, a gente precisa lembrar que temos uma fonte, que é o Senhor, e que podemos buscar nele a paciência. E o versículo 13 diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Então nós precisamos realmente compreender, entender que nós precisamos perdoar. E aquele que nos ofende, lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, se não é por amor, se não recebemos, se não entendemos esse amor do Senhor por nós, que é o que nos une, porque conflitos vão acontecer, ofensas vão nos atingir. Nós, muitas vezes, também podemos ofender outras pessoas sem perceber, né? Não por uma maldade, mas somos imperfeitos, buscando a perfeição do Senhor. Mas a gente precisa lembrar que a palavra ela nos instrui. Então nós devemos perdoar, nós devemos ser compreensivos, nós devemos ser pacientes, mas não é fácil. É um processo, Com certeza. é uma tarefa, né, a ser aplicada. E Sentar e fazer essa tarefa diariamente. E é uma decisão. É uma decisão, gente. Não tem como você fugir disso, né? Porque, como a gente falou, você vai carregar um peso nas costas que não deveria. Você não deveria carregar. Uma outra coisa importante é quando você perdoa. E aí? O que acontece depois, né? Porque, igual a gente falou, o perdão ele tem que ser imediato, o quanto antes, faça o quanto antes, não vá dormir irado. Mas as feridas daquela ofensa, né? Às vezes são coisas muito graves. Nisso o Senhor vai nos tratando, né? Eu tenho experiência própria nisso, porque eu liberei o perdão, mas a ferida, ela não foi curada imediatamente. Sim, né? Foi um processo. Foi um processo. Mas o mais incrível disso tudo é perceber que a partir do momento que eu liberei o perdão, a cura dessa ferida começou a ser mais rápida. Começou, agora vamos fechar?
Tipo, como se Deus falasse assim pra mim, filha, acho que agora tá na hora da gente costurar isso daí. E aí, e pra costurar dói também. Com certeza. Mas é um processo que é bom falar isso, que não é imediato. Para as pessoas não se cobrarem assim, ai, perdoei, agora eu não sinto mais nada. É hipocrisia, seria hipocrisia falar que não, Sim. né? Então, perdoar é esquecer. Na verdade, você perdoar não é você ter amnésia, né? Ah, não, perdoei aqui, esqueci tudo. Não, a gente não pode ser hipócrita, mas assim, perdoar é esquecer no sentido, assim como Deus ele esquece das nossas ofensas, né? Sim. Quando ele nos perdoa de todo pecado, ele joga no mar do esquecimento. Quer dizer, de novo, não quer dizer que Deus teve amnésia, mas ele não fica lembrando. Olha, eu te Sim. perdoei. Olha, você não sei. Então, assim, aquilo aconteceu, aquele problema, e isso formou uma cicatriz. Eu consigo olhar para essa cicatriz, mas eu não sinto mais dor. Exato. Eu acho que esse padrão de ficar relembrando e amargurando e esse rancor e que Deus não faz isso com a gente, Ele não fica trazendo os nossos pecados à tona de volta. Na verdade, muito pelo contrário, isso é um padrão diabólico, esse padrão acusatório de que Sim. fica trazendo isso e remoendo. Não é um padrão de Cristo, ou seja, não deve ser um padrão que a gente deve levar também como cristão. Lá em Provérbios tem uma passagem, em Provérbios 17, versículo 9, bem curtinha, que fala assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Ai, te perdoei, fica jogando na cara. Ou então fica até mesmo falando para terceiros sobre perdoei fulano, como se fosse um troféu, né? Um símbolo de narciso mesmo. Olha como eu sou bom, como eu sou perdoador. E não é esse o padrão do perdão de Cristo. Né? É bom pontuar essas coisas. Com certeza. E um último aspecto sobre o perdão, que a Clevian falou um pouco e é importante que a gente lembre, é que, né, nós temos que liberar perdão, temos que nos perdoar, lembrar que Cristo nos perdoou, mas nós temos que pedir perdão. Quantas pessoas nós não machucamos? Quantas pessoas que, quando a gente não conhecia Jesus, a gente ofendeu, a gente fez algo de ruim? E assim, gente, não é fácil. Eu posso falar por experiência própria também, de momentos na minha vida, da minha conversão, quando eu comecei a andar com Jesus, que eu orava para que o Espírito Santo me transformasse, para que cada dia mais eu pudesse conhecer Ele mais e mais. E aí, chegou um momento em que o Espírito Santo começou a falar: olha, você precisa pedir perdão. E aí, o primeiro sentimento de vergonha, que como que eu vou falar com as pessoas que eu já machuquei, sabe? Relacionamentos que eu tive, enfim, coisas, né? E eu orei, eu pedi força para o Espírito Santo, para preparar o momento certo, para preparar esse encontro, para que eu pudesse usar as palavras certas. E assim, não foi fácil, gente. Não foi fácil, porque quando você pede perdão, o nosso papel é esse, é pedir perdão. O que a pessoa vai fazer com esse pedido de perdão, aí é com ela. Isso é muito importante que a gente lembre, porque a nossa atitude é essa, de nos arrependermos, de sermos humildes, e eu falo, olha, eu errei com você, e não dar desculpa, né? Falar, eu errei, mas por quê? Não, esquece. Eu errei com você. Eu errei. Me perdoe, estou arrependido. E aí você usar, você falar, né, pedir perdão para a pessoa, e aí o que ela vai fazer com isso? Bom, você pode receber uma mensagem super ignorante da pessoa, falando, quem é você, tá, não sei o quê. Você pode receber uma mensagem da pessoa falando, eu nem lembro disso. Nossa, eu nem lembrava disso, mas fica em paz, tá tudo certo. Ou você pode ser completamente ignorado, a pessoa te bloqueia, a pessoa, enfim. Mas o ponto é isso. E com relação a pedir perdão para alguém, parte da nossa atitude em Cristo, de
dar esse primeiro passo. Porque a gente também não é essa Coca-Cola toda, né? A gente não é essa flor que se cheire, né? Mas, na verdade, ainda o Senhor, ele vai além. Não só porque a gente é fácil de lembrar que a gente errou contra a Sim. pessoa, né? Eu sei, por mais que não tive muita noção na época, mas depois, tá, me veio essa clareza que eu errei com alguém. Mas e quando a pessoa erra com você, e você também tem que pedir perdão pra pessoa? Porque você sabe que há algo, uma barreira ali. A pessoa está ofendida com você e você não teve, tipo Você assim, teve foi algo intenção, que né? criou ali, alguma situação que você fez e que, tipo, não tem nada de errado, mas a pessoa, ela olhou com outros olhos pra você e você sabe que ela está chateada com você, Meu Deus. né? Com essa situação de que você não errou, mas você sabe que a pessoa criou uma barreira, você precisa chegar até ela também. Sim, acho que a gente tem que estar sempre buscando a paz, né, do ambiente, ainda que isso custe o nosso Orgulho. o nosso orgulho, o O nosso ego, a nossa razão. Era essa palavra que eu estava procurando. Ainda que isso custe a nossa razão, acho que a paz deve ser o que sustenta ali os nossos dias, né? Sim. Isso que você falou, tem lá em Mateus também, no versículo... Peraí, Mateus 5, no versículo 23 ao 26, né? Que ele fala: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, Exatamente. deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com ele. É como se Deus estivesse falando assim: olha, eu não quero a sua oferta ainda. Vai lá se reconciliar com seu irmão primeiro. A reconciliação é mais importante do que a oferta. Sim. Nesse caso, ainda que a oferta seja algo bom, mas se tem um empecilho ali, né? Se o ambiente não está na paz plena, Deus quer que você conserte isso antes. E isso pega muito no ego mesmo, porque você fala, meu Deus, mas é ele que tem algo contra mim, pra que eu vou atrás dele? pedir perdão. Aqui. Mas o Senhor fala, é claro, na sua palavra que é você que tem que ir até ele. Sim. Essa parte é complicada. Esse acho que é um dos mais complicados, né? Porque quando há algo muito claro de ambas as partes, tipo, você me feriu ou eu feri você, tá tudo claro. Agora, quando eu não fiz nada e você se feriu à toa, Mesmo assim. como assim? Por que você criou algo contra mim? Por que você tem uma ofensa, algo contra mim? Eu tenho que ir até você. Eu tenho uma frase que eu aprendi do Senhor, Cleveland sabe muito bem, que a gente vive isso, né? Quem é mais maduro espiritualmente sempre toma o dano. Se eu conheço a Jesus e Jesus está tratando coisas no meu coração, então eu vou tomar o dano e vou até aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, não que eu seja melhor que ela, não é isso. Mas como eu já fui alcançado por Jesus em algumas coisas, eu vou até essa pessoa e peço perdão para ela e falo, olha, eu não sei o que aconteceu, não sei porque você está chateado, mas se eu te ofendi, né, não é o desculpa qualquer coisa, não é isso. É realmente ir até a pessoa e falar, se eu te ofendi de alguma forma, me perdoe. E vamos ter aqui um relacionamento e vamos servir a Deus juntos, né? Então isso é para a nossa vida como um todo, isso é para a nossa relação com a família, com os amigos, no trabalho, na igreja. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Amém? Amém. E você? O que você acha sobre o perdão? Você vai colocar isso em prática? Comenta aqui como esse episódio falou com você. Compartilhe essa conversa. Nos siga nas redes sociais. Curta e nos vemos na próxima. Deus abençoe no nome de Jesus.